Reconhecida nacionalmente pelas pesquisas com arroz e lançamento de cultivares, a Estação Experimental da Itajaí quer agora divulgar as alternativas de uso deste cereal. Um alimento que pode ser muito mais versátil do que a gente imagina. O arroz, ele pode ser um produto usado pela alta gastronomia, né, através de pratos especiais, risoto. Também ele pode ser processado, produzindo produtos diferenciados como o macarrão de arroz, né, pão, usando a farinha de arroz, óleo de arroz também, né, e aqui no caso a Faroeste tem demonstrado que é possível também oferecer uma bebida de qualidade com esse produto. A nossa equipe veio a Itajaí conhecer esta cervejaria que utiliza o arroz Miura para a produção da bebida. Cultivar, desenvolvido e lançado pela Estação Experimental. E esse empreendimento traz uma experiência nova, pioneira, já que substitui 100% do malte pelo grão de arroz. E o resultado dessa ideia é um produto exclusivo, com sabor único, já aprovado pelos consumidores. Pela ação que a gente fez de degustação, trouxemos pessoas que entendem de cerveja e harmonização. Esse trabalho foi bem satisfatório para nós, porque ele trouxe um produto diferenciado. Ela é uma cerveja fácil de tomar, leve, refrescante, e também você atinge um público que às vezes não acaba gostando de uma cerveja com 100% malte. A gente traz uma cerveja 100% arroz, que tem pessoas que são apaixonadas por arroz, então quando ela tomou a cerveja, ela falou: a minha paixão é o arroz. E agora, por que não tomar uma cerveja com arroz? As grandes cervejarias hoje no Brasil já utilizam adjuntos na produção de cerveja, né? A produção de cervejas do tipo Pilsen, principalmente no Brasil, já existe com um pouco de arroz, milho, depende da fábrica que produz. A ideia aqui desse projeto com a Epagre, na verdade, foi utilizar 100% arroz, coisa que não fizeram no Brasil ainda. Luciano é um dos sócios da cervejaria. Vitor é o mestre cervejeiro e gerente de produção. A ideia do empreendimento é aproveitar a proximidade com o litoral e com os turistas e ganhar espaço entre os consumidores mais exigentes. O raio de comércio é de apenas 50 quilômetros. Isso por se tratar de um produto com ingredientes frescos, sem conservantes, uma bebida não pasteurizada e feita de forma artesanal, de curta validade. Uma exclusividade que agrega valor, mas também exige conhecimento técnico, talento e muita dedicação. A cerveja, quando é pasteurizada, ela passa por um processo que ela é aquecida, depois é resfriada, né? Isso acaba gerando um certo cozimento na cerveja, o que tira as características sensoriais de uma cerveja que sai de um tanque fermentador, por exemplo. Então, uma cerveja não pasteurizada vai trazer muito mais frescor e mais qualidade em relação à característica sensorial que a gente quer passar. O maior desafio nosso para poder produzir essa cerveja colaborativa com a Epagre foi justamente achar o caminho, né, desenvolver esse trabalho que nenhuma empresa vem fazendo isso. É um diferencial da cerveja que a gente produz hoje aqui na Faroeste em linha, então ela tem um outro processo, um outro insumo, né, porque você tira totalmente os cereais, né, e acaba trazendo o arroz para a produção, e isso dificulta às vezes no processo com os equipamentos que a gente tem aqui. Mas a gente conseguiu fazer testes antes da produção e a gente achou o caminho certo, a gente trabalhou com pesquisa, repetindo receitas, amostras, ajustando. Desenvolvedora do cultivar utilizado pela cervejaria, a Epagre atuou com o suporte técnico para encontrar o melhor arroz para essa finalidade, analisando as principais características do grão, como genética, estrutura, cor, sabor e aroma. A variedade que nós usamos foi o SCS 122 Miura, né? É uma variedade bastante produtiva e um dos diferenciais que tem esse material, ele na questão do processo de maltagem, né? Ele ofereceu uma série de características positivas e ele foi então escolhido para realizar esse trabalho. Eu acho que hoje as pessoas buscam muito mais qualidade do que quantidade, né? Essa cerveja, por exemplo, ela não tem glúten, que é uma característica diferente das outras cervejas do mercado. Então acho que está muito associado à qualidade de vida dessa geração que está vindo
e até uma reeducação em relação aos hábitos alimentares. Né? As cervejas produzidas aqui não têm conservantes, são totalmente orgânicas, então isso traz, com certeza, uma característica maior e um consumo, de certa forma, mais saudável para a pessoa que consome isso, né? Tradicionalmente, o cultivo de cebola em Santa Catarina se inicia em abril com a formação dos canteiros e finaliza em dezembro com a colheita da cebola. Essa linha de pesquisa da Estação Experimental de Tuporanga busca desenvolver uma cebola onde o plantio é realizado no verão, em janeiro, após a safra da cebola, e a colheita é realizada cerca de 120, 150 dias após essa semeadura. A grande vantagem do cultivo de cebola nessa época é a menor pressão de inóculo de pragas e doenças, o que permite desenvolver a cultura com menor aplicação de agroquímico, além de ter a cebola numa época em que tradicionalmente não existe cebola catarinense no mercado, o que poderia proporcionar um melhor preço ao cebolicultor. O ciclo da cebola em Santa Catarina gira em torno de 200 dias para a colheita. A cebola no verão, com cerca de 130, 140 dias, é uma cebola que está pronta para a colheita. Então, é a cebola menos tempo no campo, menos tempo sofrendo com as intempéries e menos gasto para o agricultor. Essa é uma linha de pesquisa bem inicial ainda, estamos somente no terceiro ano dessa pesquisa, mas já percebemos uma evolução grande em relação ao primeiro ano. No primeiro ano, quando iniciamos a pesquisa, praticamente não conseguimos obter bulbos comerciais, bulbos de calibre comercial. Agora já temos no nosso plantio diversas plantas com padrão comercial, bulbos comerciais. Essa pesquisa ainda será uma pesquisa de longo prazo, ainda vamos demandar bastante tempo nessa pesquisa, mas temos resultados promissores que nos indicam que num período médio de prazo a EPAG vai desenvolver e lançar para o agricultor, para o cebolicultor, uma cebola comercial para plantio no verão. Por ano são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho. E você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Minha dica hoje é sobre o capim tangola, que comumente aqui na região do litoral catarinense o pessoal conhece muito como capim angolinha. Então nós vamos falar sobre o capim tangola, que é uma excelente pastagem, né, com boa quantidade de proteína e desde que bem manejado ele fornece uma boa quantidade de nutrientes para a engorda de bovinos à base de pasto e ele é muito utilizado no litoral catarinense
E também ele se adapta muito bem a áreas úmidas, áreas que outras espécies forrageiras, áreas sujeitas a encharcamento na qual outras espécies forrageiras dificilmente conseguem se adaptar. Esse capim-tangola, que é esse aqui que a gente está vendo na maioria aqui do piquete, na área total do piquete, né, ele é originário de um cruzamento espontâneo que aconteceu entre duas variedades. A braquiária do banhado, ou Tanner grass, né, comumente o pessoal chama de braquiária do banhado na nossa região, com o capim-angola. Certo? Então o cruzamento dessas duas variedades, na qual o capim-angola é bem piloso e a braquiária do banhado não tem pilosidade nenhuma, ela é bem lisa, deu origem então ao capim-tangola, que é esse aqui que ele tem pilosidade apenas nos nozinhos. Porque o pessoal usa muito a braquiária do banhado também para pastejo, né, para engorda de animais, produção leiteira, porém a braquiária do banhado ela tem um defeito, além de ela produzir menos, né, ela é mais rasteira, ela produz uma intoxicação nos animais que não estão adaptados a ela, uma intoxicação onde principalmente dá uma hemorragia, que o animal libera essa hemorragia através da urina, certo? E também dá uma intoxicação hepática no animal, né? Onde a gente tirando o animal dessa pastagem, o animal rapidamente se recupera, também dá diarreia, certo? E essa pastagem aqui, o capim-angola, que também é uma das que deu origem ao tangola, ele tem muita pilosidade. Por esse fato de ele ter excesso de pilosidade, ele tem uma palatabilidade menor. O animal não come muito bem ele, não aceita tão bem ele, né? Enquanto quando o cruzamento desses dois que deu origem ao capim-tangola, esse aqui o animal aceita muito bem. Esse aqui é um pasto muito bom, com boa proteína na pastagem e na qual a palatabilidade dele, os animais têm preferência por ele numa pastagem de capim-tangola. A SCS 417 Mona Lisa é uma cultivar de ampla adaptação, podendo ser cultivada com altos rendimentos de produção, desde as regiões mais quentes do Planalto Norte de Santa Catarina até as regiões serranas mais frias no estado. Essa cultivar produz frutas bastante atraentes, com vermelho bastante intenso, que chama a atenção do consumidor. E o aspecto do sabor é característico, os altos níveis de açúcar e de acidez e uma firmeza bastante agradável, com polpa muito crocante, o que confere uma agradabilidade muito alta ao se consumir a fruta. SCS 417 Mona Lisa é mais uma opção de uma nova tecnologia dos fruticultores de Santa Catarina.